Graça e paz. Boa noite, igreja. Boa noite. Agora, parece que estava todo mundo triste aí, meio cabisbaixo. Calma, quem está esperando aí, maridão está já chegando, né? Daqui a pouco o povo chega aí. Eles estão ainda terminando lá, hoje se prolongou um pouquinho, daqui a pouco eles chegam, mas está tudo bem. Quando eles chegarem aí saltitantes, vocês vão ver e terão que ter um pouco de paciência. Quem já fez, as mulheres já sabem, né? Enfim, e se você não fez e vai vivenciar isso hoje, tem um pouquinho de paciência com esses rapazes. Mas a verdade é que nós precisamos nos alegrarmos. Primeiro dia da semana, não tem negócio ou lugar melhor para estar do que na Capo, horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Porque tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor. Então, que alegria estarmos juntos aqui para louvar e adorar esse Deus maravilhoso, especialmente hoje, um domingo no qual nós celebramos também a chegada desses homens que foram a mais um concílio masculino, o último do ano, outro concílio masculino agora só o ano que vem, não tem a data ainda, depois eu vou compartilhar, mas provavelmente no mês de maio, mas essa foi a última oportunidade dos nossos homens partilharem do concílio masculino. As mulheres na sua cadeira, vocês vão ver aí, no final a gente vai falar um pouco mais, mas já se encontra o folhetinho aí, porque em outubro é a vez das mulheres e é o último das mulheres. Mas o concílio é uma oportunidade, e esses homens tiveram esse tempo de comunhão, de descobertas, de entrega, de encontros com o Senhor Jesus. Eu tenho certeza que eles vão guardar na memória, guardar no coração, esses dias que eles vivenciaram lá em aldeia. E depois de tudo isso, vai refletir sobre tudo o que aconteceu, assimilando cada coisa e colocar em prática tudo aquilo que eles vivenciaram, eu creio em nome de Jesus. Mas, meus irmãos, cada homem que ali estiveram, eles, tenho certeza, que eles receberam de alguém, de um familiar, de um amigo, com certeza eles receberam um conselho de alguém para poderem irem e desfrutar daquele tempo precioso ali, que eles não iriam se arrepender se eles tomassem essa decisão. Sábios foram esses homens que decidiram ir, que receberam esses conselhos e colocaram em prática, refletiram, obedeceram e foram vivenciar em confiança. E eu creio que eles vão voltar satisfeitos daqueles conselhos que eles receberam de alguém. Sabe por quê? Porque conselhos nós precisamos entender que eles são muito importantes para todos nós. Todos nós precisamos estar abertos para ouvir conselhos, principalmente aqueles que vêm diretamente do coração do Senhor. E na Bíblia nós vemos como é importante recebermos, ouvirmos ou também aconselharmos as pessoas. O salmista nos diz lá no Salmo 32, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que vocês devem seguir. Eu aconselharei e cuidarei de vocês, assim diz o Senhor através dos salmistas. Os sábios, lá o livro de Provérbios, que tem muita sabedoria, Provérbio 19, nós vamos encontrar, ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós encontramos esses conselhos e muito mais ali no Antigo Testamento, mas se nós andarmos mais para frente, nós adentrarmos o Novo Testamento, nós vamos ver Paulo também falando lá em sua carta aos Romanos, ele diz, pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenha-nos a nossa esperança. Nós precisamos ter esperança, nós precisamos ouvir, nós precisamos estarmos abertos para esses conselhos, todos eles vindos da palavra do Senhor. Meus irmãos, a verdade
é que esses versículos e muitos outros na palavra, eles estão nos trazendo a importância de nós estarmos atentos a conselhos que nós recebemos, principalmente aqueles que vêm diretamente do coração do Pai. A gente precisa estar atentos aos conselhos que nós recebemos, principalmente aqueles que vêm nos ajudar, nos instruir, que vêm diretamente daqui, da palavra do Senhor. Por isso, o nosso tema para hoje, o que eu quero refletir com vocês hoje, é em conselhos de Deus para você. Porque a palavra do Senhor, ela nos traz muitos conselhos do Senhor. E hoje o Senhor quer falar ao seu coração. Que você possa abrir para que os conselhos do Senhor possam adentrar no seu coração e causar transformação na sua vida. O nosso Pai, Ele tem conselhos que são fundamentais para a nossa vida, hoje e sempre. E nós precisamos estarmos atentos a cada detalhe, pois conforme um ditado que a gente escuta muito, mas muita gente deixa passar, se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Você já escutou isso? Eu creio que você já escutou dos seus pais, eu creio que você já escutou dos seus avós, principalmente aqueles mais experientes, quando a gente é jovem, né? Eles dizem, olha, ouve o que eu estou dizendo, mas você não me escuta, sabe por quê? Porque esse conselho fosse bom, ele era vendido e não dado. O conceito de pagar por algo, algo bom, algo bem feito, ele é interessante. E a gente precisa entender que Jesus, ele já pagou todo o preço pelos nossos pecados aqui, ó, na cruz. Ele já pagou. Ele pagou com sangue, o seu próprio sangue. Então, meus irmãos, essa conta, ela já está paga. E nós precisamos desfrutar daquilo que somente Ele pode fazer nas nossas vidas. Pois como já dizia Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Só Tu tens a palavra de vida eterna. É o Senhor, somente o Senhor, que tem para nós os maiores e melhores conselhos que nós podemos receber para nossas vidas. Por isso, por essa palavra, eu quero orar com vocês nesse instante. Baixe suas cabeças, vamos orar ao Pai. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós colocamos como primícia estar sempre na Tua presença, Te colocando em primeiro lugar em nossas vidas sempre. Então, o primeiro dia da semana, o domingo, não tem lugar melhor para estar do que na Tua presença, Te louvando, Te adorando e refletindo na Tua poderosa palavra, Senhor. Obrigado porque podemos, Senhor, no primeiro dia da semana, desfrutarmos para que todos os propósitos que Tu tem para nós, eles possam se cumprir de acordo com a Tua vontade. Que as palavras de minha boca e o meditar do meu coração, eles sejam sempre agradáveis a Ti, Senhor. Tu que és a minha rocha, o meu Redentor. Amém, amém e amém. Meus irmãos, se nós aprendermos que o nosso Senhor, o nosso Pai, que nos ama, que nos cuida, que nos protege, Ele está todo o tempo com a sua mão poderosa perante nós. Se Ele tem, e somente Ele tem as palavras que edificam e nos renovam, nós devemos buscar com sabedoria os seus conselhos, para que nós possamos ter uma vida abundante e uma vida plena. Porque nós buscamos em outro lugar aquilo que só Deus tem para nos oferecer. Só Deus tem amor, tem carinho, só Deus tem a proteção, só Deus tem a direção. Por que é que nós insistimos em buscar em outros lugares só aquilo que Deus tem para a nossa vida? Porque nós damos tanto ouvido às pessoas que não tem nada para nos dar. Você já viu como anda? E muitas vezes a gente cai nesse erro. Você já viu como a internet ela é cheia de influências da vida? E nada contra os influencers, desde que eles estejam alinhados com a vontade do Senhor. Mas quantas pessoas na internet andando, sendo influenciado por conselhos, por pessoas que não instruem, que não direcionam, que não tem base, que não tem princípios. Quantas crianças vivenciando algo ruim, porque
terminam caminhando e seguindo o conselho de pessoas que elas nunca viram, mas porque existe uma quantidade de pessoas seguindo, elas fazem para serem aceitas, terminam seguindo e fazendo aquela proposta. Muita gente, principalmente cristãos. Nesse texto, Deus, Ele trará conselhos para a minha vida, para a sua vida nessa noite. Deus trará direcionamento e nós encontraremos propósito para a nossa vida. Eu creio, sim, eu creio, que porventura estejam pessoas aqui que estejam enfermas fisicamente, enfermas emocionalmente, enfermas espiritualmente. Eu creio no poderoso nome do Senhor para te curar nessa noite. Creia também nisso, se coloque diante de Deus e deixe Deus conduzir a sua vida, assim como Deus trouxe um presente para aquela mulher e a endireitou. É aquele mesmo Deus que esteve lá curando e endireitando essa mulher encurvada, é o mesmo Deus que está aqui passeando entre nós, capaz de realizar as curas que Ele deseja. Creia nessa verdade, se entregue a esse Deus. Observe esse texto. A mulher, ela sofria 18 anos, sem perspectiva de vida digna. Imagina só, olha só a vida dessa mulher, e começa a pensar nessa vida dessa mulher, e vá fazendo um relato da sua vida. Quem sabe, você pode não estar passando 18 anos, mas você vem há um tempo, passando por alguma dificuldade. Quem sabe você está até se encurvado, não fisicamente, mas espiritualmente e emocionalmente, sofrida. Essa mulher, ela andava encurvada, e a expectativa era que ela andasse encurvada para sempre. Ela não tinha perspectiva, ela caminhava daquela forma. Meus irmãos, ela não tinha uma noite de sono agradável, pois as dores que ela sentia, muito provavelmente, deveriam ser muito fortes. Porque se eu não sei vocês, mas faço um teste. Quando eu era novo, a gente não sente, mas a idade vai chegando e a gente vai começando a sentir. Então, se você ficar muito tempo em uma posição, faz alguma coisa, vai bater um prego, vai fazer alguma coisa. Se você gastar algum tempo nessa posição, quando você levantar, muito provavelmente você vai começar a sentir um incômodo nas costas. Imagina 18 anos caminhando de forma encurvada. Como era para essa mulher dormir à noite? O que é que essa mulher sentia de dores? Ela não sentia o toque da mão normal de alguém. Certamente essa mulher não conseguia sentir o calor de um abraço. Sabe o abraço que conforta, o abraço que restaura, o abraço que nós sentimos de alguém, que é a plena presença do Senhor nos abraçando? Essa mulher, ela não conseguiria ter. Ela estava sempre olhando para baixo. Ela não tinha perspectiva de olhar para o alto. O olhar dela certamente estava voltado somente para o vale, em sua vida, que tinha se transformado em praticamente um deserto, 18 anos daquele jeito. Qual é o vale que você está enfrentando? O que é que você vivencia de deserto na sua vida? Essa mulher, ela estava sem sonho, sem esperança, e muito provavelmente ela caminhava triste. Porque uma pessoa que não tem sonho, uma pessoa que não tem esperança, ela caminha triste, sem perspectiva. Ela sequer poderia sentar com outras pessoas normais. Imagina no tempo de hoje, um tempo de bullying, um tempo de abuso. Imagina como essa mulher, ela já não se sentia naquela época. Meus irmãos, viver assim não deveria ser fácil. E se você vive alguma adversidade, não deve ser fácil. A forma que você anda, a forma que você está caminhando, as dificuldades que você está vivenciando. E aqui nós podemos ver 3 perspectivas, 3 aspectos da enfermidade dela. 3 aspectos que porventura você pode estar passando hoje. O primeiro aspecto é que ela foi afetada fisicamente. Ela foi afetada fisicamente. Essa mulher sofria com uma dor física severa. Seu corpo, ele estava encurvado. Certamente, cada dia era uma luta para aquela mulher continuar a sua vida. Ela encontrava-se em uma condição física que o impedia de olhar para cima, olhar no rosto de uma pessoa.
olhar olho no olho, olhar para o alto, para o Senhor, ela não poderia, por sua própria força, superar a sua condição de encurvada. Como é que está a sua vida? Como é que anda a sua condição física nessa noite? O que é que você está sentindo fisicamente? O que é que vem incomodando o seu corpo fisicamente? Pode ser possível que você, igual essa mulher, não esteja encurvada, mas tenha fortes dores na sua coluna. Pode ser que você sofra de uma enxaqueca crônica. Pode ser que você seja uma pessoa que tem dificuldades, que tem dores nas articulações, nos joelhos. Eu não sei, mas você sabe o tamanho da sua dor. Mas uma coisa eu sei: o tamanho do Deus ao qual você crê. Então eu quero fazer um pedido crendo, que você faça isso crendo também. Se tem alguém aqui que está sentindo dores, seja lá que aspecto seja fisicamente, eu quero que você profeticamente coloque sua mão aonde dói. Se for no joelho, bota no joelho. Se for na cabeça, bota na cabeça. Se for nas costas, bota nas costas. E se for em todo lugar, Senhor, bota assim no coração e diz: Senhor, Tu conheces todo o meu corpo. Eu quero orar. Enquanto eu oro, ore com o Senhor e receba, creia que Deus pode em todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, aqui estão filhos e filhas Tuas, Senhor, que provavelmente estão sentindo fortes dores fisicamente, dores que pode ser que não tenham há 18 anos, como essa mulher está sofrendo, mas Tu sabe as nossas limitações, dores que vêm por tempos, dores que vêm incomodando a sua vida, vem incomodando o cumprimento dos propósitos que Tu tem para a vida deles. Então vem, Senhor, nós cremos que Tu é o médico dos médicos, para Tu nada é impossível. Então eu creio, por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos cura, Senhor. Vem curando, Pai, vem curando Teus filhos e Tuas filhas, vem trazendo cura para aqueles que estão enfermos com dores de cabeça, com enxaqueca crônica, Senhor. Vem, Senhor, trazendo cura sobre as dores dos joelhos, nas articulações, as dores de coluna, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, vem trazendo cura para os Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Tu criaste Teus filhos perfeitos. Então, para a Tua honra e para a Tua glória, vem em nome de Jesus, fazendo o Teu milagre nesse lugar, na vida dos Teus filhos que sofrem fisicamente. Se nós Te oramos na certeza do Teu poderoso nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Mas, meus irmãos, outro aspecto que a gente vê de sofrimento que aquela mulher era afetada, era em suas emoções. Ela era afetada fisicamente, mas também ela estava afetada nas suas emoções, a sua condição. Essa mulher, por condição daquele jeito, naquela época principalmente, ela era considerada quase como uma aberração. As pessoas não queriam chegar perto. Ela era muito discriminada, provavelmente. A sua condição física levou ela a uma dor pior, que é a dor da rejeição. Por causa de danos profundos, as pessoas sofrem desse mal. Mas lembre-se, rejeição, ela não é uma opinião. Rejeição não é opinião. Rejeição não é opinião, repito. Se você levar a sério tudo que os homens, que as pessoas pensam sobre você, você acabará vivendo uma vida que não é sua. Eu comecei falando de influência na internet, mas tem pessoas que só sabem viver no rumo do que as pessoas falam de nós. Em nome de Jesus, saia dessa rejeição. Isso se chama na palavra orfandade. Isso é espírito de orfandade. Se Jesus, Ele não vier, eu creio, e nós oramos para isso, e nós oramos e nos colocamos diante de Deus, para que Deus nos cure fisicamente, nos cure espiritualmente, nos cure das emoções. Mas se Deus não nos der nada, nós já estamos satisfeitos por quem Ele é, porque Ele veio e deu a vida na cruz para que eu e você tivesse vida eterna. Então isso já não basta. Pare de estar implorando, pare de estar olhando para outra pessoa.
Ó vida, ó céus, ó hora. As pessoas não falam comigo, qual coisa. Você tem um Deus que olha, que te criou, que te ama, que está todo o tempo com você. Pare com isso. Essa mulher, ela sofria muito provavelmente a rejeição. E a rejeição nos leva à orfandade. E a orfandade nos afasta de Deus. Porque quando eu não estou com os olhos, se eu entrar naquela porta ali, e eu não tiver com os olhos de Jesus, tiver os olhos das pessoas, porque fulano não falou comigo, porque ciclano não veio falar comigo, porque as pessoas não deram atenção a mim, eu não vou voltar naquela igreja não. A primeira coisa que a orfandade faz é isso, é afastar as pessoas de Jesus. Porque quem entra na igreja, se não for por Jesus, vai sair por qualquer motivo, meu filho. Nós precisamos entrar na igreja por causa de Jesus, porque até eu que sou pastor sou falho, todos nós somos homens, somos falhos, um dia eu posso falhar com você, mas Jesus nunca falha. Então entre na igreja e tenha a sua vida pautada em Jesus e não nas pessoas. Tem um exemplo claro, que eu acho que eu já compartilhei aqui, que uma pessoa chegou para um pastor e disse: pastor, eu vou sair da igreja. Mas por quê? Porque as pessoas ficam todo mundo conversando, ninguém dá atenção a mim. Um fala sobre uma coisa, outro fala sobre outra coisa, outro fala sobre outra, eu fico escanteado, ninguém dá atenção a mim. Eu vou sair da igreja. O pastor disse: tá bom, filho. Então antes de você sair da igreja, faça um favor. Eu quero que você pegue esse copo com água, você dê uma volta na igreja todinha e depois você chegue ali que eu vou estar esperando. A pessoa foi alegre, pegou o copo cheio d'água, foi lá, andou bem depressa, chegou lá. Aqui, pastor, não caiu uma gota d'água, que massa, que maravilha. Agora me diz uma coisa, você percebeu alguém conversando, alguém não dando atenção, alguém falando mal? Não, pastor. Sabe por quê? Porque você estava focado no copo de água para não derramar. Assim é a vida. Quando a gente entra na igreja, o nosso foco precisa ser Jesus. Quando a gente foca em Jesus, todas as outras coisas deixam de ser importantes, porque o nosso foco é Jesus. E eu não estou dizendo que as pessoas não têm importância, eu estou dizendo que todas as pessoas são falhas. Não existe nenhum sequer perfeito. Perfeito é o cabeça da igreja, que é Jesus, simplesmente. Então essa mulher, ela sofria muito de rejeição, de orfandade, porque muito provavelmente ela vivia isolada. E isso ia perdendo sentido. E sem sentido, tudo fica relativo. Nossas decisões, você vai acabando ficando encurvado, porque você começa a tomar decisões longe da vontade do Senhor. E passa a viver apenas um dia de cada vez, sem sentido na vida. Como é que estão as suas emoções? Como é que estão as suas emoções? Se tem um período onde as coisas estão acontecendo fortemente, principalmente depois da pandemia, foi o ataque às emoções. Pessoas sofrendo com ansiedade, pessoas sofrendo com depressão, pessoas sofrendo com burnout, pessoas sofrendo com várias coisas, com orfandade. Em nome de Jesus, baixe sua cabeça, bota a mão no coração. Bota a mão no coração, baixe suas cabeças. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua presença no nosso meio e eu quero te pedir mais uma vez. Nós cremos no teu poderoso nome. Então vem, Pai, nos nossos corações. Vem em nome de Jesus. Vem trazendo cura e libertação, Senhor. Quantas síndromes instaladas nesse mundo e atingindo o teu povo, Pai. Pai, tu não nos criasse para isso. Nós sabemos que a tua presença nos basta. Então preenche esses corações, Senhor. Arranca toda síndrome, todo sentimento de depressão. Que toda ansiedade caia por terra em nome de Jesus. Que síndrome de burnout caia por terra, Senhor. Que síndrome de qualquer orfandade, qualquer rejeição, qualquer sinal de depressão. Oh Pai, vem tirando tudo isso dos teus filhos e vem preenchendo com a tua presença, Senhor. Porque a tua poderosa presença aqui nos basta. Nós não queremos viver em função de pessoas, nós não queremos viver em função de coisas, nós não queremos viver em função de nós mesmos, nós queremos viver em função de Ti, Pai. Queremos Te louvar, queremos Te adorar, queremos cumprir os Teus propósitos, queremos ter vida eterna na Tua presença. Então arranca tudo aquilo que nos impede de viver isso. Cuida das nossas emoções, Senhor. E nós entregamos a Ti agora esses corações e todas as suas emoções nas Tuas mãos, Senhor. Porque é o único lugar que é seguro para que Tu tire tudo isso de nós
e nos preencha com teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. E tem um terceiro aspecto. Terceiro aspecto que essa mulher sofria, certamente ela foi afetada espiritualmente. O texto nos mostra que era uma mulher israelita, ela era uma crente, e mesmo as pessoas salvas, elas precisam entender que elas podem sim ser atacadas pelo diabo. Nós precisamos, inclusive nós estamos vivenciando esse período aí, começamos os nossos cultos às quartas-feiras, de campanha da vitória, e estamos trabalhando e vivenciando uma série de mensagens focada nisso, cobertura espiritual da família. Nós estamos nos revestindo, aprendendo na palavra do Senhor, a estarmos com as ferramentas certas, para lutar as guerras espirituais, desse mundo que nós não enxergamos fisicamente. O inimigo, ele é astuto, e ele pode fazer qualquer coisa, ele pode atingir qualquer classe social, e ele pode trazer, se a pessoa der abertura, o encurvamento na vida de qualquer pessoa. O diabo, ele consegue oprimir qualquer pessoa que dê abertura e que dê brecha para ele entrar e fazer a festa. Todos aqueles que fizerem isso vão ter prejuízo. E ele está nos circulando a todo tempo, e a gente precisa estar esperto para lutar contra ele. Então, o que é que tem prendido a sua vida? O que é que tem prendido espiritualmente a sua vida? Será que você está vivenciando uma vida de pecado? Será que você está preso naquele pecado de estimação e não consegue soltar? Será que você está guardando no coração amargura, ódio, rancor? Será que você está dando abertura para a tentação da vida? Será que no seu coração você não consegue perdoar e está caminhando com a falta de perdão? Será que tem algo que você fez que você não consegue se perdoar e carrega essa culpa? Será que você caminha com o vício da droga, vício do álcool, vício da pornografia? Será que você não carrega no seu coração inveja, ganância, uma vida de religiosidade? Porque o Senhor Jesus, ele veio para restaurar, não uma religião, ele veio restaurar relacionamentos, relacionamento nosso que estava quebrado com Deus, e relacionamento entre uns com os outros. Será que no seu coração você carrega medo, preocupação, desorganização com as finanças? O que é que tem prendido você espiritualmente? Você precisa descobrir, para colocar diante de Deus e se libertar. Se você se encontra nessa condição, creia que hoje Deus tem cura completa para a sua vida, amém? Aquela mulher estava 18 anos sendo oprimida, e se ela estava indo ao culto, e se ela estava indo por todo esse período, o Shabat, todos os sábados, eu creio que ela tinha participado de mais de 1000 celebrações. Então isso mostra que era uma mulher guerreira, era uma mulher que perseverava, que persistia, que compreendia que se Deus não fizesse, ele continuaria sendo Deus, mas ele era Deus e ele era capaz de fazer na vida dela um milagre, trazendo a cura completa. Então creia também você. Se aquela mulher creu e ela foi liberta, foi curada em nome de Jesus, creia que Deus pode fazer na sua vida, meus irmãos. Quem somos nós para querer limitar o nosso Deus? Então não coloque um ponto final naquilo que Deus só colocou uma vírgula ainda na sua vida. A sua história de vida plena começou no dia da sua morte espiritual, quando você morreu para o pecado e renasceu com Cristo. Ali começa a sua vida plena no Senhor, uma nova história, novo rumo, sobre nova direção, literalmente. Deus quer te dar 3 conselhos para que você possa endireitar a sua vida. Lembrando que todo o preço, ele já foi pago lá na cruz. Então, o primeiro conselho, para você endireitar a sua vida, resiste à sua condição atual. Você precisa resistir à sua condição atual. Essa mulher, ela estava sofrendo por longos 18 anos, mas isso não a deixou entregue, isso não deixou ela acomodada na sua situação, isso não fez com que ela ficasse lá choramingando, reclamando: ó vida, ó céus, ninguém olha por mim, o Senhor não olha por mim. Não, pelo contrário, ela estava sempre buscando com fé
aquele que era o único que poderia resolver o problema dela. Eu não sei qual é o teu problema, mas continue buscando a Deus, porque Ele é o único para resolver o seu problema. Não se entregue, não se acomode. Ela sabia que estava daquele jeito, mas que a sua situação não definia quem ela era. Lucas 13, na parte A do versículo 11, vai nos dizer: e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Meus irmãos, você não é o seu pecado. Essa mulher não deixou aquela situação fazer com que ela fosse aquilo. Ela sabia que ela não era aquela vida que ela estava tendo. Ela sabia que ela era uma filha do Senhor. Você não é o seu pecado. Você não é o que disseram de você um dia. Olha, você não serve para nada, você não vai dar para nada. Você é um zero à esquerda. Em nome de Jesus, se alguém receber uma palavra dessa de maldição, que seja quebrado hoje em nome de Jesus, porque você é uma joia preciosa do propósito que Ele tem para você. 18 anos, mas ela continuava ali. E entenda que ali, onde aquela mulher estava, indo seguidamente, era o lugar certo, o ambiente certo, para o encontro certo. Ela estava ali. Vocês estão aqui. Vocês estão aqui, no lugar certo, no ambiente certo, para o encontro certo com Jesus Cristo. Você pode pensar que hoje você veio aqui apenas para receber familiares e amigos que estão chegando do consigo. Ou você pode pensar que você veio aqui apenas para servir mais uma vez ao Senhor. Não. Deus trouxe cada um de nós aqui hoje, porque aqui é o lugar certo, é o ambiente certo, para se encontrar com Ele, que é a pessoa certa, para endireitar a nossa vida. Coloque-se diante do Senhor, com as suas lutas, com os seus dilemas, com o jeito que você é. Não continue resistindo a Ele, mas se abrindo a Ele e resistindo ao maligno. Não busque em lugares errados aquilo que só Deus pode trazer para a sua vida. Não desista de resistir, porque quando vamos resistindo às adversidades, às tentações, nós estamos adquirindo perseverança no Senhor. Continue buscando a Deus, se colocando diante de Deus, vivendo a presença de Deus, tendo intimidade com Deus. Continua perseverando nesse Deus maravilhoso. A receita para ter sucesso em qualquer área da vida é perseverar no Senhor, porque com Ele a nossa vitória já é certa. Outro conselho que o Senhor traz para nós, para endireitar a nossa vida, é nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar. É incrível como as pessoas, elas, quando começam as adversidades, elas começam a se limitar e pararem de perseverar em algo. Eu já compartilhei que eu termino gostando de assistir filme de boneco, porque a minha esposa ama filme de boneco. E tem um filme de boneco que tinha uma peixinha fêmea que era uma viagem. Ela ficava dizendo o tempo todo: nunca pare de nadar, nunca pare de nadar, nunca pare de nadar. Era a peixinha Dory do filme Nemo. Ela ficava ali perseverando o tempo todo: nunca pare de nadar, para que o peixinho Nemo continuasse persistindo para encontrar ao seu pai. Ou para que o pai de Nemo encontrasse o seu filho. É preciso que a gente cante a mesma musiquinha. Não, nunca pare de nadar, mas nunca pare de perseverar. Nunca pare de perseverar. Nunca pare de perseverar no Senhor Jesus. Pois só Ele é que tem aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Nunca pare de sonhar. Não pare de sonhar. O texto nos diz que no verso 12, ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Imagina Jesus aparecendo, olhando aquela mulher, onde as pessoas já não tinham mais olhar para ela. E ele olhou assim e disse: mulher, vem cá, você está livre da sua doença.
Meus irmãos, a primeira coisa que precisamos aprender nesse versículo é que Jesus, ele se importa com a nossa condição. Jesus se importa com a minha e com a sua condição. Ninguém passa desapercebido diante dos olhos do nosso Senhor Jesus. Pode ser até que as pessoas não estejam olhando a sua dor. Pode ser que as pessoas não estejam vendo o tamanho do seu sofrimento. Mas o Senhor, Ele está. O Senhor tem visto as suas lutas. O Senhor tem visto os seus desafios. O Senhor tem visto o seu choro. O Senhor tem visto os seus joelhos dobrados. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que esse Deus maravilhoso, Ele honra os filhos que o buscam e que se entregam a Ele. Talvez você mesmo esteja carregando um fardo no qual não aguenta mais. E até internamente você está com o sentimento de desistir. Em seu interior, muito provavelmente você pode até ter jogado a toalha, não acreditando mais que o Senhor vai te curar, não acreditando mais que é possível você ser liberto, não acreditando mais que a sua vida pode ser transformada. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que o nosso maior inimigo sempre será nós mesmos. Sempre será a gente mesmo. Se você quer vencer as batalhas externas da vida, comece a derrubar os gigantes que estão dentro de você. Porque os gigantes que estão dentro de nós, é eles que buscam tentar nos paralisar. É eles que tentam fazer com que a gente veja o tamanho do sofrimento e não enxergue o tamanho do Deus que nós temos. É eles que tentam limitar a nossa vida, tentando mostrar que não tem mais jeito, que nós não vamos mais nos reerguer, que não vamos mais ter vida. E nós precisamos nos libertar de nós mesmos, crendo que nós temos um Deus todo-poderoso, maior do que todas as coisas, e que Ele sim olha por nós e é capaz de nos libertar, de nos curar e de transformar de toda e qualquer enfermidade. Não existe vitória sem luta. Eu estou lutando muito, pastor. Filho, continue lutando, porque não existe vitória sem luta. Encare as derrotas momentâneas e corriqueiras como trampolins para que você possa saltar mais alto e mais distante. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre suas vidas hoje a palavra profética que está lá no profeta Isaías. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Nossas forças precisam estar no nosso Rei Jesus Cristo, não em pessoas, não em nós, não em coisas, mas em Jesus. Deus te trouxe aqui para renovar as suas forças diante de suas lutas. Não desista, não pare de sonhar. Deus criou você para que você sonhe os sonhos junto com Ele, para que se cumpra os propósitos da vida que Ele preparou para você, que são abundantes. Ele te criou para ser um vencedor. Você não é um derrotado, você não é um Zé Ninguém. Você é um vencedor porque é filho amado do Rei. Viva como tal. Quais são os seus sonhos nessa noite? Você tem o sonho de casar? Você tem o sonho de constituir uma família? Talvez o seu sonho seja restaurar a sua família. Talvez o seu sonho seja se libertar emocionalmente de algo que te prende. Talvez o teu sonho seja reorganizar e te prosperar financeiramente. É ter filho, ou de repente seu sonho é resgatar um filho que anda envolvido no mundo das drogas ou no mundo errado. Talvez seu sonho seja estudar e fazer um curso na faculdade. Talvez seu sonho seja se libertar de uma vez por todas dos vícios que arruinam e aprisionam. Eu não sei quais são os seus sonhos, mas coloque-os diante daquele que pode realizá-lo. Que você possa se fortalecer na certeza de que, enfim, está colocando os seus sonhos nas mãos do único que pode realizá-los. Amém? Aleluia por isso. O último conselho que Deus tem para você, que Ele te trouxe aqui hoje para endireitar a sua vida,
é que você deve receber com fé a sua cura. Receba com fé a sua cura. Nosso Deus, meus irmãos, Ele é criador de todas as coisas. Foi Ele que criou tudo, inclusive nós. De uma só palavra dEle, tudo começou a tomar forma e existir. Então nós precisamos estarmos firmados em nossa fé em Jesus, porque Ele põe as mãos, e onde Ele põe as mãos, os milagres acontecem. Aquela mulher tinha 18 anos que estava encurvada, sofrendo, e Jesus chama e impõe as suas mãos, e diz: mulher, tu estás curada. Que você possa encontrar esse Senhor Jesus ao qual você serve, e que Ele possa colocar as mãos sobre você e dizer: mulher, homem, você está curado. Creia nessa verdade, creia no Deus Todo-Poderoso que está todo o tempo conosco. O verso 13, então, lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. 18 anos que essa mulher passou olhando para baixo. Dores físicas, dores emocionais, tormentos espirituais. Uma condição que acabou naquele instante. Após um encontro com Jesus, tudo mudou na vida dela. Eu creio, meus irmãos, que naquele instante que Jesus impõe a mão nela, naquele exato momento, eu creio que aquela mulher, quando ela foi curada, a sua respiração melhorou. A sua estatura voltou ao normal. Suas dores físicas cessaram. Suas pernas ficaram livres. E antes ela só conseguia enxergar os pés de Jesus. E naquele momento, os seus olhos contemplaram a beleza do Senhor Jesus. Há poder no nome maravilhoso de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Uma só palavra, uma imposição de mão, um só encontro com Ele e tudo muda. Sabe a coisa mais maravilhosa do concílio? São os encontros que as pessoas têm com Jesus naquele lugar. Um encontro com Jesus e tudo muda na nossa vida. Agora preste atenção a um detalhe. Essa mulher primeiro conheceu os pés do Mestre, para depois conhecer os olhos do Senhor. Isso nos mostra que nós precisamos ser humildes, ter humildade. Quando nós chegamos com humildade e quebrantamento diante de Jesus, Ele se compadece diante de nós. Ele olha para nós. Ele nos aceita, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos restaura, Ele nos transforma. Mas nós precisamos ter corações humildes, corações quebrantados, reconhecendo o seu senhorio. Nós não devemos buscar ao Senhor como o supermercado da fé, buscá-lo porque precisamos de algo, não. Nós precisamos se encontrar com o Senhor todos os dias, porque nós precisamos dele para viver. A presença dele, o sacrifício dele foi o bastante para a nossa vida. E se Ele curar as nossas enfermidades e nós cremos nisso, glória a Deus, porque Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, glória a Deus, porque Ele é Deus e Ele sabe de todas as coisas. Porque um dia nós vamos estar na presença dEle. E lá não vai ter mais choro, não vai ter sofrimento, só vai ter a beleza de louvá-lo, adorá-lo e viver na sua presença. A cura dessa mulher, ela começou de dentro para fora. Perceba e veja o processo de Jesus. Ele anota no meio da multidão e lhe dá um lugar de destaque, ou seja, ele tem compaixão por ela. Ele a chama de mulher. Por quê? Porque ele vê o gênero, a sua identidade, ele trata cada um de nós como nós somos, pessoalmente, porque ele nos conhece pessoalmente. Ele toca nela, porque ele nos aceita do jeito que nós somos, preto, branco, magro, gordo, baixinho, alto. Ele não está preocupado com o que temos, porque ele nos conhece pessoalmente cada um. E Ele toca em cada um. E Ele está desejoso para nos abraçar,
para desfrutar de uma vida de intimidade. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos entender que toda cura duradoura e genuína, ela começa de dentro para fora. Então deixe Deus curar o seu coração nessa noite. Deixe Deus libertar de tudo aquilo que te aprisiona. Deixa Deus endireitar, não só fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente a tua vida. Permita-se se colocar quebrantado diante desse Deus, para que Ele possa endireitar toda a sua vida. Então, meus irmãos, o louvor pode vir. Recebam hoje esses conselhos do Senhor e tenha uma vida transformada. Para isso, resista à sua condição atual. Para isso, nunca pare de sonhar. Para isso, receba com fé a cura do nosso Senhor. Deixe de religiosidade e passe a aceitar a salvação do Senhor Jesus. Lucas 13, os versos 16 e 17 diz: então, essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. As pessoas podem querer trazer uma religiosidade para você, mas renegue tudo aquilo que não vem do coração do Pai, porque para nós só a presença do Senhor nos basta, e tudo que nós precisamos está aqui na sua poderosa palavra. Você é mais importante do que a religiosidade. Jesus, como já falei, ele não veio restaurar uma religião, ele veio restaurar relacionamentos. Jesus, ele veio por aquela mulher, ele veio por mim, ele veio por você, ele veio por todos nós. Se você está conosco hoje e nunca entregou-se a esse Deus, essa é a oportunidade de você vivenciar. Não deixe de se entregar a esse Deus maravilhoso. Enquanto o louvor estiver tocando, eu vou estar aqui. Se você quer dar o primeiro passo, se entregando a esse Deus maravilhoso, eu vou ter a alegria de orar pela sua vida. É só chegar perto de mim que eu vou orar com você. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse no capítulo 10: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Não perca a oportunidade de fato desfrutar de uma vida plena, abundante e eterna com o nosso Senhor. Baixe suas cabeças, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, Tua presença está fortemente nesse lugar, Senhor. Eu creio, eu sinto palpavelmente Tu aqui no meio de nós, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque onde Tua presença está, cura, restauração, libertação e transformação acontece, Senhor. Nós não viemos aqui buscar aquilo que Tu tem para nos dar, não, Senhor. Nós viemos Te louvar, nós viemos Te adorar, nós viemos nos entregarmos a Ti. Mas Tu é tão bondoso, Senhor, que quando Tu nos encontras, sabendo limitados como nós somos, Tua misericórdia nos alcança, a Tua graça imerecida nos invade, e Teus milagres transbordam em nós. Então vem, Pai, faz em nome de Jesus em nossas vidas. Cura-nos, Senhor. Traz a cura física das dores físicas que sentimos.
Traz cura, Senhor, da nossa alma, Senhor. Liberta-nos. Liberta teus filhos que estão cativos porventura, que andam presos, encurvados, oprimidos, que sejam libertos em nome de Jesus. Vem, Senhor, vem nos fortalecendo espiritualmente. Ah, Pai, o inimigo tenta nos cercar, o inimigo tenta nos derrubar, mas ele não vai encontrar brecha nas nossas vidas. Ele não vai encontrar em nós, porque nós somos a tua família, nós somos o teu povo, Senhor. Nós vamos selar as brechas com tua palavra, nós vamos selar as brechas com as nossas orações, nós vamos selar as brechas por causa da nossa vida de intimidade com a tua presença, Senhor. A tua mão poderosa, que ela se faça sobre nós, que a tua poderosa mão esteja sobre nossos casamentos, que a tua poderosa mão esteja sobre nossas vidas, nossas famílias, em nome de Jesus. Nós não vamos andarmos encurvados, porque tu estás endireitando todos nós nessa noite. Nós vamos nos reerguer, não mais para olhar para baixo, mas para olhar para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem de ti, Senhor. A nossa luta só é possível contigo, Senhor. Nós só podemos viver se for contigo, Senhor. Então, por ti, para ti e contigo são todas as coisas. Não faz sentido nós caminharmos na nossa vida se tu não estiveres conosco, Senhor. Porque nós queremos gastar a toda a nossa vida, Pai. Nós queremos gastar tudo que somos, tudo que temos, tudo que fomos criados para ser, tudo que tu nos destes. Nós queremos gastar por ti, Jesus. Que assim seja. Vamos ficar de pé, igreja. Que esse louvor seja uma declaração diretamente do seu coração. Que você declare a Ele que é por Ele que você vai gastar toda a sua vida. Em nome de Jesus. Estou preparando o caminho